Já trouxe essa pesquisa em outro vídeo aqui do canal, mas ela é uma pesquisa muito legal e ela faz total sentido com esse tema que a gente vai falar hoje, né? Como usar o mindfulness, como fazer com que o mindfulness seja uma prática que você usa durante todo o seu dia, em qualquer momento, em qualquer coisa que você está fazendo. Essa pesquisa, ela fez exatamente isso. É uma pesquisa já um pouco mais antiga, mas ela trouxe uma informação muito legal para a gente, né? Ela mostrou que as pessoas que têm uma mente, a pessoa que fica divagando, né, a pessoa que fica com a mente viajando por aí em qualquer lugar, eles usaram até a palavra wandering, né, a wandering mind, é uma mente que fica imaginando, viajando, flutuando por aí, é uma mente que sofre, né, uma mente que sente mais o sofrimento. Né? E basicamente, resumindo a pesquisa, eles mandavam SMS para as pessoas durante momentos aleatórios, né, do dia delas e às vezes as pessoas estavam lavando a louça, às vezes as pessoas estavam vendo um filme e elas respondiam um pequeno questionário de como elas estavam naquele momento. E no final das contas, depois, acho que se eu não me engano tinham 2.000 participantes nessa pesquisa, o ponto final, né, a resposta final que eles chegaram foi: a pessoa ela se sentia mais feliz, né, ela se sentia mais completa, menos ansiosa, menos estressada, com menos medo, quando ela estava presente no que ela estava fazendo, em comparação à pessoa que poderia estar fazendo uma coisa que ela amava, né? E ela poderia não estar feliz por estar com a mente ansiosa, né? Então, um exemplo, a pessoa poderia estar lavando louça e ninguém vai falar, eu sou feliz porque eu lavo louça. Mas com a mente certa, ou seja, com a mente do mindfulness, com a mente presente, ela conseguia sentir mais felicidade, mais bem-estar, mais presença, né, com ela mesma, do que uma pessoa que estava, sei lá, fazendo uma viagem e a mente dela estava durante a viagem pensando no trabalho, no problema, e meu Deus, o que, é que eu faço? Quando eu voltar vou ter que fazer isso. Então, essa pesquisa ela mostrou exatamente o que as práticas antigas falam pra gente há muito tempo, né? Sua mente ela precisa estar aqui, agora. Esse é o único local que sua mente está, né? Tem uma frase bem legal do mestre Thich Nhat Hanh que ele vira e fala assim, eu cansei de correr, né? Eu corri pra caramba a minha vida inteira, né? Eu tô aqui resumindo a frase, né? Eu corri pra caramba a minha vida inteira e eu não cheguei em lugar nenhum. E agora eu percebi que a única coisa que me resta é chegar e ficar aqui, nesse momento, onde a vida realmente acontece, né? E o mindfulness, e é isso que me encanta tanto no mindfulness, o mindfulness ele é uma prática que vai permitir você fazer com que qualquer coisa do seu dia, literalmente qualquer coisa, que você imagine que seja bobo, que não serve para nada, que nunca seria algo para sua mente, se tornar uma prática para aquietar, acalmar e trazer sua mente para cá para o momento presente, um treinamento constante da sua mente. E isso é incrível, porque a gente está fazendo coisas todos os dias no automático, né? A gente está simplesmente fazendo. E esse automatismo, ele tem um porquê na nossa mente, né? Ele funciona dessa forma no cérebro para poupar energia, né? Para poder facilitar algumas atividades. Só que o que acontece é que a gente não precisa ficar no automático o tempo inteiro. Na verdade, a gente tem a capacidade e é um bom caminho a gente treinar, estar mais presente do que deixar o automatismo acontecer, né? E isso vai fazer com que a gente viva uma vida mais leve, né? Com que a gente fique mais tranquilo, independente da adversidade que a gente estiver passando. Então, um exemplo disso é você está escovando o dente, por exemplo, né? E aí você está escovando o dente, mas aí você está ali, né, escovando e pensando numa situação que você pode fazer depois, ou lembrando de alguma coisa que você deveria ter respondido de uma determinada maneira e não respondeu. O que vai acontecer? Sua mente vai entrar nesse loop e aquilo vai levar você para um estado, né? Então um pensamento vai puxar outro pensamento, que vai puxar outro pensamento e você vai entrar nesse estado de alerta, de estresse, de ansiedade, de medo, né? Então o, o ato de escovar o dente, ele naquele momento que parece muito simples, ele tem uma série de coisas acontecendo nele. E quando a gente consegue repousar a nossa atenção nessas coisas, é quando a gente está fazendo o mindfulness, né? O mindfulness, a palavra mindfulness, ela já explica mais ou menos isso que está acontecendo. Mind é mente, full é cheia, e ness é uma qualidade, é um estado. Né? Então, mindfulness é a qualidade da mente cheia. E cheia do quê? Cheia daquilo que ela está fazendo, do que o seu corpo, que os seus sentidos trazem para ela. Então, o que minha mente está cheia agora? Ela está cheia da sensação física do meu corpo sentado, da minha fala, do meu olhar para a câmera. E é isso que tem na minha mente agora nesse momento. Ela está inteiramente aqui comigo e eu estou conseguindo captar. Eu estou sentindo um pouquinho de calor. Então, essa é uma sensação que o meu corpo está trazendo. E eu não preciso criar um diálogo interno em relação a isso. Tipo, ai, que calor, nossa, poderia estar melhor e não sei o quê.
Não, tá, eu tô aqui sentindo, percebendo que tem um calor e eu mantenho minha mente no momento presente, ou seja, percebendo o que acontece. E ao mesmo tempo interagindo, falando, fazendo o que eu tenho que fazer. Né? Então a gente pode fazer isso, atribuir isso a tudo. Eu posso tomar um banho, por exemplo, e sentir a água tocando na minha pele, sentir o meu pé tocando no chão, né? Sentir a temperatura da água, né? Perceber o sabão passando no meu corpo, como que é a sensação, a textura, né? Quando o sabão toca no meu corpo, perceber eu sentindo meus dedos tocando no cabelo quando eu passo o shampoo. E como eu falei, de novo, pode parecer uma coisa muito boba, mas na verdade o que você está fazendo quando você faz isso no banho, escovando o dente, comendo, você está fazendo uma meditação. Basicamente, você está meditando usando uma ferramenta que é a vida, né? E isso vai fazer com que, aos poucos, a sua mente ela vá se habituando a permanecer no momento presente. Ela vai se habituando a não ficar flutuando o tempo inteiro entre passado e futuro, constrói alguma coisa que não existe, lembra de alguma coisa que já passou, e aí você vai alternando entre isso e sofrendo. Então, conforme você vai treinando, você vai conseguindo assentar um pouco mais a sua mente aqui, né? E não é fácil. No começo, você vai tentar usar o mindfulness para fazer qualquer uma dessas coisas que eu falei, ou qualquer outra coisa, conversar com alguém, caminhar, fazer alguma atividade que você faz, ler, né? Assistir um filme, alguma coisa assim, você vai estar fazendo ali totalmente prestando atenção nos seus sentidos, observando o que você está fazendo, e do nada, quando você perceber, sua mente vai devagar, ela vai para algum outro local, e aí você vai voltar ela para cá. Então, esse processo de voltar ela para o momento presente, ele basicamente é o treinamento que a gente vai ter no início, vai ser o esforço inicial que a gente vai ter que fazer. Então, minha mente foi, eu trago de volta. Eu estou aqui conversando com vocês. Aí, do nada, eu me perco porque eu estou pensando no negócio, eu volto para cá, volto a sentir meu corpo tocando no chão, a minha respiração, meu coração batendo, né, as sensações, o som que está chegando no meu ouvido, a minha voz, o movimento da minha voz, né, a corda vocal tremendo, eu falando com vocês, olhando para a câmera. Então, eu estou aqui, né, percebendo tudo isso que acontece nesse momento. E uma coisa que pode ajudar muito vocês, né, principalmente nesse início, é uma coisa que eu ensino muito aqui para os alunos, é a gente tem um exercício onde a gente fica repetindo, né, o que a gente está vendo e sentindo naquele momento. Então, por exemplo, quando você for escovar o dente, você fica repetindo mentalmente. Estou pegando a escova. A sensação de pegar a escova é essa daqui. Né? Estou pegando a pasta. Abri a pasta. Estou colocando a pasta na escova. E parece um processo meio robotizado, né? Mas na verdade o que você está fazendo é mostrando para sua mente o que está acontecendo naquele momento. Para uma mente muito, muito agitada, isso pode ser ali uma chave, né? Pode ser um caminho para você começar a voltar um pouco mais para cá. Inclusive, eu já vi médicos indicando esse tipo de prática para pessoas que estão tendo um momento de ansiedade mais exagerada, né? Ela começa a descrever o que está no ambiente. Por quê? Porque ela quer voltar para cá. Ela quer sair daquela agitação, daquela turbulência mental. Então, eu chego aqui e falo parede branca, né? Copo, sei lá, tripé, celular, eu vou descrevendo planta, eu vou descrevendo o que eu estou vendo, planta ali, planta aqui, lâmpada, e eu vou descrevendo o que eu estou vendo para poder trazer minha mente para cá. Isso a gente pode fazer durante as atividades, né? Então, quando você for tomar um banho, você pode pensar, estou tocando no chão e a sensação é essa, né? Liguei o chuveiro, senti, né, o movimento da minha mão girando, a torneira, né? Sentir a água tocando em mim, a temperatura é essa, a sensação é essa, meu corpo sente mais leve porque a água está quentinha. Então você vai fazendo esse processo para você ir acalmando a mente. Conforme isso for se tornando mais natural, você não precisa mais ficar repetindo, você pode simplesmente perceber. Como eu falei, é o que eu estou fazendo aqui agora, pelo tempo de treinamento que eu tenho. Eu consigo estar com a minha mente aqui falando, percebendo o que eu estou sentindo aqui agora, sem precisar ficar repetindo, mas é um processo que foi acontecendo ao longo de um tempo que me ajudou a trazer o mindfulness para minha vida. E isso vai trazer uma série de benefícios para você. Né? Como eu falei, sua mente vai estar mais presente, você vai diminuir a ruminação mental, ou seja, você vai diminuir aquele processo da mente ficar lembrando do passado e sofrendo e construindo um futuro que ainda não existe, hipotético, que pode nem existir. Né? E, além disso, uma coisa muito importante também que o mindfulness vai trazer para você por exemplo, durante a alimentação, existe uma prática específica do mindfulness que foi chamada de mindful eating, né? Então, ou seja, mindful lembra a mente completa do eating, do ato de comer. E isso é muito interessante porque existem já vi vários estudos comentando sobre como você prestar atenção na alimentação, né? Você comer com consciência, com tranquilidade, a mastigação
certa ali, né? Normalmente os dentistas, os médicos indicam ali entre 30 mastigações, né? Antes de você engolir a comida. Você tendo a atenção correta e comendo a sua alimentação ali da maneira correta, isso também é uma coisa muito indicada no Ayurveda também, na medicina indiana, você vai se sentir mais saciado, né? Você vai comer um pouco menos, então não vai ter talvez aquele excesso de comida por ansiedade, né? E você vai conseguir principalmente saborear mais os alimentos. Então você vai conseguir estar mais presente, aquela comida vai fazer mais sentido para você. Porque aquilo ali, no final das contas, não é só comida, aquilo vai fazer parte do seu corpo. Então, se você está ignorando aquela comida, você está ignorando seu corpo também, né? Você está ignorando uma coisa que vai fazer parte de você. Então, assim, quais são os próximos passos práticos para você trazer o mindfulness para sua vida? Para o mindfulness virar parte, né, da sua rotina, do dia a dia, para você ter mais presença, mais tranquilidade, sem você ter que gastar nada, sem você ter que se aprofundar em nenhum processo, simplesmente usando as coisas que você já faz. É você começar a tirar um momento do seu dia para você fazer mindfulness. Então esse é um bom processo para você começar. Então, eu chego do trabalho, um exemplo, eu chego do trabalho de 5 horas da tarde, eu vou tirar de 5 às 6 todos os dias para fazer mindfulness. Então, nesse momento, tudo que eu fizer, eu vou continuar minha rotina normal, mas tudo que eu fizer, eu vou tentar fazer esse processo, esse esforço, né? Inicialmente a gente exige um pouquinho esse esforço, né, para a gente poder manter a mente aqui, como eu falei, ela vai, a gente traz de volta, ela vai, a gente traz de volta para o momento presente. Então eu vou fazer esse esforço todos os dias de 5 às 6 da tarde para tentar fazer aquilo com o máximo de atenção plena. Se eu for tomar um banho, eu sinto a água chegando. Se eu for fazer uma atividade física, eu sinto, percebo meu músculo se movimentando na academia. Percebo, se eu for correr, eu sinto meu pé tocando no chão, eu percebo o sangue circulando pelo corpo, meu coração acelerado. Eu vou tentando ter atenção plena a todas as sensações que o corpo vai trazendo pra gente, né? Então, você pode tirar esse momento e aos poucos ir aumentando ele, né? Então, você pode treinar, por exemplo, durante esse período onde no início é mais fácil, então, cheguei em casa e estou mais relaxado, mas depois eu posso treinar durante o trabalho, né? Depois eu posso treinar durante uma atividade que seja um pouquinho mais de esforço para mim. E você vai perceber que aumentando esse tempo, você vai começando, como eu falei, é como se estivesse educando a sua mente. Então você está educando a sua mente para ela aprender, perceber que tem como ficar aqui nesse momento. E você vai perceber que naturalmente, em algum momento, né, desse treinamento, você vai chegar e quando você perceber, você fala, caramba, eu tava aqui, eu tava presente, eu tava sentindo e percebendo, explorando, experimentando isso tudo aqui, né, sem fazer nenhum esforço. Então aquele esforço de repente vai desaparecendo. Só que aí você vai ter que continuar fazendo esse processo para sua mente continuar se habituando a permanecer nesse momento e isso se tornar algo natural na sua vida, né? É normal a mente fazer esses movimentos, não tem nada de errado de ir para o futuro, passado, lembrar memórias, etc. Mas aqui nesse momento é onde a vida realmente está acontecendo e é aqui nesse momento que a gente vai conseguir encontrar essa paz que a gente está buscando, essa tranquilidade, essa presença, sair da ansiedade, sair do medo, do estresse. Então é nesse momento e essa prática com certeza vai ajudar muito vocês. Me ajuda muito, ajuda meus alunos e tenho certeza que vai ser um processo muito bonito na vida de vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui de como a gente faz para aplicar o Mindfulness no dia a dia. Vou deixar aqui para vocês uma recomendação de um vídeo de uma prática de Mindfulness. Então, essa aqui é uma prática da meditação Mindfulness, né? Então, se você quer treinar esse processo mental em um período específico, é uma prática de 5 minutos, indico vocês assistirem. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.